Essa história começa com o Prota vendo que o herói tinha sido perfurado pela lança do deus demônio, é que já não tinha mais o que fazer por ele, nem feitiço de ressurreição não adiantava mais. Então ele fala que foi da parte dele sugerir que esse herói idiota fosse o líder do grupo. A arqueira pergunta se o Prota não tem outro plano para combater o deus demônio. E do nada aparece o Cariani dos mangá falando que o Prota é um arquimago do 9º círculo, questionando se ele não tinha mais nenhuma carta na manga. O Prota só vira para ele e responde que ele tinha preparado vários feitiços, mas ele tinha feito esses feitiços, presumindo que o precoce do guerreiro ainda estivesse vivo. Então todos concordam que o Zé Ruela do guerreiro foi precoce e que o Prota é que tinha que ter liderado o combate com o deus demônio. Então vimos um flashback do Prota que conta que no começo ele é o guerreiro precoce e foram escolhidos como candidato a heróis. Contudo, o Prota desistiu porque não se achava digno de tal honrária, traduzindo: o cara é um Zé Ruela, ou um baiano preguiçoso. Porém, agora que ele chegou tão longe, ele não tem escolha além de aceitar isso. Então, o Prota fala para sua equipe que vai preparar a sua magia mais forte que ele tem, mas precisa que eles ganhem tempo para ele. Então, a arqueira e o Cariani dos mangá falam que vão cobrir a retaguarda dele. Depois de um bom tempo, a arqueira fica esgotada e o Cariani fica o pó da rabiola tentando segurar os demônios. Quando eles estão prestes a sucumbir, aparece a santa do grupo, que apenas agradece por ele ter ficado com eles até agora, e ela se autodestrói causando uma baita de uma explosão para conseguir tempo para o Prota. Após ele termina o feitiço, ele lança em cima dos demônios e fala: "Vão pro inferno! Vai entender, eles já vieram do inferno!" Enfim, os demônios ficam apenas olhando as chuvas de meteoros que o Prota tinha lançado em cima deles. É quando a poeira abaixa, ele percebe que seu feitiço não foi o suficiente para aniquilar o deus demônio, todos que seguiam ele. Daí ele começa a pensar que ficaria com vergonha de encarar seus companheiros no pós-vida. Mesmo ele sendo um arquimago de 9º círculo, ele não possuía o poder para reescrever o senso comum do mundo. Porém, a magia de 10º círculo é diferente, então o Prota começa a quebrar todos os círculos do corpo dele e a mana começa a sair do controle, mas ele se mantém firme. Essa magia, que só existia na teoria, foi colocada em prática ali mesmo. E o nome dessa magia se chama Rebobinar. Ficou meio broxante esse nome. Mas fazer o que, hein? Voltando para a história, o Prota cai de joelhos no chão, vendo que não tinha conseguido seu objetivo, enquanto o deus demônio parte para cima dele. Ele fica pensando que se tivesse outro jeito de derrotar esse monstro, se tivesse outra chance de não passar o título de herói para o guerreiro precoce. Quando rapidamente ele desperta com alguém o chamando, era o seu mordomo, ele pergunta em que data eles estão. O mordomo, que nem uma veia maluca, pergunta se ele está bem ou está com problema na cabeça. Então, aí o Prota descobre que voltou 20 anos no passado, a regressão mágica. A taxa de sucesso é de 1%. Uma magia incrivelmente rara, sobre a qual quase ninguém sabe sobre, e que foi intitulada a Técnica Impossível. Foi essa magia que o Prota tinha lançado de 10º círculo antes de morrer. E é por isso que essa magia tem esse nome sem vergonha de Rebobinar. Ele percebe que está apenas no 3º círculo de mana, e que nem estar completo. Ele pergunta para seu mordomo por que está todo enfaixado, mas ele nem espera o pobre do velho falar e responde a ele mesmo que foi por causa que ele cancelou o noivado dele. Depois que ele expulsa o pobre do mordomo do quarto, ele ainda fica pensando o tanto que o guerreiro precoce dificultou a jornada do grupo dele, enquanto eles iam enfrentar o deus demônio. Então corta para o mordomo, falando com o pai do Prota, que ele tinha acabado de acordar. O pai do Prota, com palavras doces e calmas, fala que vai encher ele de porrada e quebrar ele ao meio, se ele procurar aquela princesa maldita de novo. Não falei!
Só doces palavras e calmas. Depois disso, o Prota vai tentar fazer seu círculo de mana de novo, mas dessa vez com todo o seu conhecimento de um mago de 10º círculo. Após ele fazer esses minis treinamentos no seu quarto, o pai dele, como um doido, chega arrombado o porta, chamando pelo nome dele. O Prota apenas fala que já sabe o que ele fez de errado. O pai dele faz apenas uma cara de confuso e fala que adoraria quebrar suas pernas. Mas o Prota interrompe ele falando que tem um plano para arrumar sua reputação da família. Então eles começam a prosear. O Prota lembra da princesa antes da regressão dele, que ele era gado demais. Após ele armar o plano dele, mostra a princesa mimada conversando com seu pai, falando que ainda bem que seu casamento arranjado tinha acabado. Assim que ela termina de falar, o Prota aparece na frente de sua mansão igual um encosto. Ele fica sentado numa árvore esperando ela aparecer. Tudo isso porque ele já sabe que a família dela quebrou o trato sobre não aprender círculo de mana. Após algum tempo esperando, finalmente a periquita de ouro aparece para questionar o Prota. Após umas ameaças do Prota, ela finalmente chama ele para dentro da mansão. Mas ele não vai expor tudo isso de bandeja. Mas antes ele vai esperar a chegada de um nobre que estava a caminho para ver a princesa. Mas antes de tudo isso, o pai dela aparece interrompendo a conversa entre os dois. Propõe um empate entre as famílias. O Prota, sem pensar 2 vezes, aceitar o acordo, pois não serviria de nada ter um conde com inimigos de sua família. Na saída da mansão, o Prota se encontra com o nobre que estava indo ver a periquita de ouro. Diz que tem algo de importante que ele precisa falar. O nobre responde se ele está ali para impedir dele ver a periquita de ouro. Mas o Prota responde para ele que ela não tem mais valor para ele e fala que aquele em que ele está interessado é ele. Fica aquele clima de lá ele. Mas logo, o Prota deixa claro que gosta de mulher. Ele quer que esse nobre seja alido dele. Então, o Prota tem outro flashback dele com esse nobre que era amigo dele antes. Falando se ele tivesse treinado aura antes, ele não estaria nesse estado. Voltando no presente, ele compartilha com esse nobre sobre a profecia de Cassandra, que dizia que os demônios iriam se espalhar pelo mundo todo. O nobre apenas diz para ele parar com essa baboseira. Que não tem nenhuma intenção de seguir ele com essa ilusão. Mas o Prota oferece algo irrecusável para ele, o método de treino de aura de Mulier. O cara não acredita de primeira, então ele pede uma prova que se ele tem mesmo esse método. Então, o Prota puxa sua espada e mesmo ele sendo um mago, ele demonstrar o método perfeitamente com sua aura. Após isso, o Prota decide ensinar o nobre essa técnica. O cara ainda grita, se ele não cumprir essa promessa, ele vai ser uma puta. Olha os diálogos desse dois. Tô achando que ele queima. Após o Prota chegar em casa, o pai dele elogia ele bem animado. Mas o Prota fala para ele parar com seu sarcasmo. Então o cara volta ao normal. O pai dele parece bipolar. Então é isso, pessoal. Lembrando que esse resumo só corresponde até o capítulo 10. Essa história tem atualmente 99 capítulos, ainda em lançamento. Se vocês gostam, deixe nos comentários se vocês querem mais vídeos desse manhwa ou qualquer outra história. Se gostaram, deixe o like e se inscreva-se. Então é isso, falou!